muito importante de cirurgias eletivas em Santa Catarina, promessa de governo lá atrás da campanha de Jorginho Melo, que começa a ser cumprida. Kelly Borges vai trazer mais detalhes para a gente, inclusive esse é um dos pontos que daqui a pouco o Moacir Pereira vai analisar aqui no Balanço Geral. Oi, Kelly. Oi, Polito, muito boa tarde para todos que nos acompanham no Balanço Geral. Essa reunião acabou agora há pouco. Inclusive, houve primeiramente uma reunião com todos os representantes da área da saúde, de hospitais, de consórcios, junto com o secretariado e o governador do estado, Jorginho Melo, para poder tratar a respeito desse programa estadual de cirurgias eletivas. Depois, foi aberta uma coletiva de imprensa para também detalhar como vai acontecer esse programa. Primeiramente, eu gostaria de chamar a entrevista que nós fizemos com o governador do estado, em que ele faz um panorama geral e a respeito do que é para ser cumprido, zerar a fila de esperas, tanto de cirurgias eletivas quanto de exames em até 6 meses. Vamos ouvir. De 130 mil que a gente imaginava e falava, isso é 230 mil. Então, a cobrança que eu tenho feito, o pedido que eu tenho feito para a Secretaria de Saúde e para a equipe técnica, é para que a gente organize a rotina dos hospitais, que eles possam, todo santo dia, cumprir aquilo que eles contrataram. Aquilo que o Estado está pagando, aquilo que a saúde está pagando. Então nós vamos contar com a boa vontade dele, dos médicos, o envolvimento de todos os atores de saúde para a gente dar conta disso. Não adianta querer que só a secretaria faça o hospital. Enfim, o compromisso é de todos. Em relação a isso que o governador falou, eu vou esmiuçar agora com a secretária de Estado de Saúde, a Carmen Zanotto, que já está aqui ao meu lado. Muitíssimo obrigada pela disponibilidade. O governador falou em relação a essa união, que não existe, né? O que é do Estado, a Secretaria de Saúde, é todo mundo conjunto para poder zerar essa fila. E, principalmente, há muitos serviços que estão sendo, de certa forma, pagos, mas os hospitais não conseguem devolver o atendimento em que foi contratado para isso. Muito boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um trabalho conjunto entre a Secretaria de Estado da Saúde, as secretarias municipais, consórcios de saúde e a rede hospitalar prestadora de serviço, que ela tem uma capacidade instalada de 21 mil procedimentos cirúrgicos mês, mas só consegue ofertar para nós 8,7. O que significa isso? Muitas vezes eu tenho serviço habilitado, mas a emergência de porta aberta com casos graves, acabam ocupando o leito de UTI, o leito e a vaga do centro cirúrgico, e com isso a gente não dá vazão. Por isso que a gente vai abrir alguns procedimentos como ortopedia, fazendo uma habilitação estadual para que os hospitais que possam estar se habilitando dentro dos critérios do Ministério da Saúde atender os pacientes e receber pelo mesmo valor na alta complexidade da ortopedia. Os pacientes cardíacos que precisavam vir até o Instituto de Cardiologia para colocar um marca-passo com desfibrilador, por exemplo, ou uma cirurgia cardíaca de válvula, se possível, vão ficar nos serviços que já estão habilitados no Estado. Com isso, o Instituto de Cardiologia vai ter mais procedimentos para realizar, reduzindo o tempo de espera dos demais pacientes que são referência para o Instituto de Cardiologia aqui da grande Florianópolis. Os pacientes com câncer não irão mais para a fila de espera do CISREG para as cirurgias. Paciente com câncer, nós devemos estar aprovando ainda essa semana um novo protocolo que é de acesso aos serviços de câncer, porque nós temos leis, inclusive de minha autoria, que precisam ser cumpridas com relação aos exames e ao tratamento. Então, uma mulher com nódulo numa mama, que ela vá para o serviço, lá seja biopsiado, e lá os médicos do serviço de câncer vão dizer se ela precisa ir para uma quimioterapia, para radioterapia ou para cirurgia. Ao Estado, a regulação vai caber apenas autorizar essa IH e não colocar essa mulher numa fila de espera hoje, porque é uma cirurgia tempo sensível. Priorizamos, então, os pacientes oncológicos, os pacientes da ortopedia, que é a maior fila, os pacientes da cardiologia, que tinham que vir até Florianópolis e podem ficar nos serviços que já estão habilitados para fazer os chamamentos, e também, paralelo a isso, trabalhando o que é feito pelo Estado, de baixa complexidade, que pode ser feito pelos municípios, porque o inverso também é verdadeiro. Os municípios estão fazendo procedimentos que são de competência do Estado, e a remuneração adequada com
o lançamento das IHs. A informação que a gente recebeu, a IH é o que autoriza o processamento e o pagamento daquela conta para aquele hospital. E elas podem ser processadas em até 90 dias. Como não se tinha recursos para cobrir todos os procedimentos cirúrgicos, você vai lançando de trás para frente, do mais velho para o mais novo. A gente vai autorizar todos porque nós precisamos também que dentro dos contratos do Estado o recurso chegue para o cirurgião, chegue para o anestesista e com isso a gente possa ter mais oferta de serviços que vão desde as esterectomias, as cirurgias de hérnia, varizes, até essas que a gente apresentou em separado como as mais sensíveis. Vale a gente destacar, o grupo de trabalho do governo foi criado ali, no início do ano, mas já vem trabalhando desde o ano passado. Inclusive, existe uma expectativa de um valor estimado de 205 milhões de reais para poder atender e zerar essa fila que hoje chega a 105 mil pacientes. Esse valor é suficiente ou precisa de mais aporte para poder realizar esse serviço? Nós precisávamos ter um parâmetro. Qual foi o parâmetro que a gente utilizou? Os pacientes que estão na fila, pelo procedimento de cada um dos pacientes e o custo médio da IH. Esse custo médio da IH é dado pelo sistema de informações do DataSUS. Então, esses são os valores para a gente pagar uma vez a tabela. Lembrando, por exemplo, que o Mutirão Nacional vai pagar 2 vezes a tabela para a gente conseguir mais procedimentos. Então, é claro que ele não será suficiente para todo o volume, mas ele é um bom recurso e dá para a gente trabalhar com o que está no nosso orçamento, que é um orçamento que é composto pelos recursos do Fundo Estadual de Saúde, recurso dos poderes, que entra no Fundo Estadual de Saúde, recursos extras, que na última reunião do Fórum Parlamentar, o governador, como senador da República, pediu ao Fórum que destinasse uma parte dos recursos de emendas da saúde, 50 milhões serão das emendas da bancada federal de Santa Catarina, 20 milhões do Mutirão Nacional e temos 30 milhões também, que é do ano passado, mas que terá que ser empenhado esse ano e pago com o orçamento desse ano, que são recursos para os consórcios. E os consórcios de saúde também serão parte e são parte deste processo. A senhora falou agora há pouco em relação a municipalizar os procedimentos, porque isso desafoga Florianópolis, né? Se for feito investimentos lá e fazer essa troca, até porque a senhora comentou que eles também acabam fazendo cirurgias que poderiam ser resolvidas aqui, enfim, se isso esquematizar, a senhora acredita que essa fila ela vai diminuindo gradativamente, apesar de que é uma situação que não tem como controlar, que vai ser sempre requisitada, né? A saúde é uma área muito requisitada. A gente precisa fazer o mutirão, esses mutirões, para a gente retirar esses pacientes que estão há muitos anos na fila. Quando a gente fala de 5 mil cirurgias, nós estamos falando de cirurgias internados. Temos mais 5 que chamamos das oftalmológicas, que é ambulatorial, e temos 117 mil pacientes aguardando consulta especializada de cirurgia, que eles vão se transformar em cirurgia. Mas a gente retirar de Florianópolis o que é possível ser feito em outras regiões é o óbvio. Por exemplo, uma polissonografia que é feita no Nereu Ramos, mais de 5 mil pacientes, alguns viajam 12 horas para fazer esse exame aqui que você pode fazer na região e ter o laudo por telesaúde. Então, a gente vai investir muito nisso e é possível, sim, essa é a determinação do nosso governador. E quem está na fila tem pressa, quem está na fila são pessoas e quando a gente olha para as pessoas, a gente olha além dos números. Então, nós vamos, sim, com o apoio de todos, melhorar essa situação. Muitíssimo obrigada, secretária Carmen Zanotto. Polito, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Kelly. Vamos torcer para que a secretária tenha razão, para que as estratégias deem certo. Agora é hora dele. Cacá